esta é a nossa realidade, queridos. Somos uma linda e complexa casa, adornada com a prata da inteligência e o ouro da consciência. Somos um sistema que trabalha em harmonia, mas é uma casa frágil. O cordão de prata pode se romper com uma queda. O copo de ouro pode se rachar com um coágulo. O cântaro pode se despedaçar com um entupimento. A roda pode parar com uma doença e o pregador é claro. Isso não é um se, mas um antes que. É uma certeza. A pergunta não é se a máquina vai parar, mas quando a realidade inquestionável, o fim da jornada terrena. E então, quando a máquina para, o que acontece? O versículo 7 nos dá a resposta mais direta e dualística possível. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui está a grande divisão. A matéria e o espírito seguem caminhos diferentes. O pó, este corpo temporário, esta vasilha de barro que carrega o tesouro da vida, retorna à terra, é o ciclo natural. De pó vieste, ao pó voltarás, é a humildade final da nossa existência física. Toda a nossa força, beleza, vigor, tudo o que construímos com as nossas mãos, um dia será reduzido ao elemento básico de onde veio, mas preste atenção. O texto não termina aí. Não somos apenas pó. Há uma outra parte, uma centelha divina, o Espírito. E para onde ele vai? Volte a Deus, que o deu, irmãos. Notem a beleza e a responsabilidade contidas nessas palavras. O seu Espírito não é seu. Ele é um empréstimo sagrado. Deus é o doador, a fonte de todo o fôlego de vida, e no último suspiro, esse fôlego, essa centelha consciente que faz de você, retorna ao seu Criador. A morte, então, não é o fim. É uma devolução, é o momento de prestar contas sobre como usamos o empréstimo da vida, é o retorno da centelha à fonte. Qual a conclusão do sábio? E qual o nosso desafio? É tudo vaidade? Diante dessa realidade esmagadora, o pregador conclui mais uma vez: vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Se pararmos por aqui, este sermão seria apenas deprimente. Mas a vaidade de Eclesiastes não é um niilismo vazio. É o diagnóstico de uma vida vivida apenas debaixo do sol, uma vida que ignora o doador do Espírito. A vaidade é tentar encher o copo de ouro apenas com ouro, esquecendo-se de que um dia ele se quebrará. É passar a vida consertando a roda do poço, pensando que isso é tudo, esquecendo-se de que a água que ela busca é apenas um símbolo de uma sede muito maior. A vaidade é viver como se o cordão de prata nunca fosse se romper. É a corrida insana por riquezas, prazeres, fama e poder, como se fôssemos ficar aqui para sempre, como se este corpo frágil fosse a nossa morada definitiva, a humanidade vivendo à luz da eternidade. Então, qual é a motivação? Como essas palavras aparentemente sombrias podem nos inspirar? Elas são o maior alerta e o maior incentivo que poderíamos receber. Elas nos libertam do falso apego. Por que se angustiar com a quebra de um copo de ouro, se você sabe que o tesouro real dentro dele, o Espírito, é indestrutível e retornará a Deus? Conhecendo a fragilidade do vaso, podemos parar de idolatrá-lo e começar a usá-lo para um propósito maior. Elas dão urgência e significado ao agora. Saber que o cordão de prata vai se romper não deve nos paralisar, mas deve nos impulsionar. Cada dia é um dom precioso do emprestador, cada respiração é um presente. Isso tira a preguiça da nossa alma e nos motiva a amar mais profundamente, perdoar mais rapidamente, servir mais generosamente. O que você está esperando para reconciliar-se? Para agradecer? Para abraçar? Para compartilhar a sua fé? O tempo é curto, elas transferem o nosso foco do temporário para o eterno. A vida deixa de ser sobre acumular ouro para o copo que vai se quebrar, e passa a ser sobre acumular tesouros no céu para o Espírito que vai retornar. Cada ato de amor, cada gesto de bondade, cada palavra de esperança, cada momento de comunhão com Deus,
Isso é o que o seu espírito levará consigo, isso é o que tem valor eterno. Elas nos dão uma paz profunda diante da morte. A morte não é um buraco negro, é uma volta para casa, é o espírito, finalmente livre do vaso frágil e quebrado, retornando à presença do Pai que o criou por amor. Essa certeza tira o aguilhão da morte. Ela se torna uma passagem, não um fim, irmãos. Não vivam como se o cordão de prata nunca fosse se romper. Isso é vaidade, é tolice. Mas, por outro lado, não vivam com medo do dia em que ele se romperá. Estejam sempre com a consciência serena e motivadora de que vocês são mais do que pó, são espírito eterno, habitando temporariamente uma tenda frágil, como disse Paulo, na passagem de 2 Coríntios 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para que fique claro que esse poder extraordinário pertence a Deus e não vem de nós. A mudança é a única constante. É um truísmo frequentemente repetido, que os cristãos carregam o tesouro, a palavra, o poder de Deus em vasos de barro, corpos frágeis e imperfeitos, para que a glória do poder seja exclusivamente de Deus e não dos homens. Cuidem bem dessa tenda, sim, mas invistam toda a sua paixão, o seu amor e a sua esperança no Espírito que um dia voltará para Deus. Que a nossa oração seja: Senhor, Tu me deste esta vida como um empréstimo sagrado, ajuda-me a usá-la de tal forma que, quando o copo de ouro se quebrar e o pó voltar à terra, o meu espírito possa voltar para Ti com a gratidão de um bom e fiel servo. Que eu não viva na vaidade do que é passageiro, mas na paixão pelo que é eterno. Assim, a mais realista descrição da nossa mortalidade se torna o mais poderoso combustível para uma vida de propósito, paixão e paz. É sempre um prazer e um privilégio mergulhar nas palavras de sabedoria juntos. Não esqueça de compartilhar, dê o like, e se não é inscrito, faça sua inscrição, por favor. Deixe um comentário. Por que será que o Criador nos trouxe para este plano terrestre? Você já pensou sobre o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra? Você realmente tem pensado nisto? E em todas as suas atitudes em relação a este projeto tão grandioso? É Deus quem tudo decide. Mas o ser humano pode decidir caminhar no calendário divino, atrasar ou adiantar os passos. Seu livre-arbítrio lhe deixa com opções. A decisão é sua. Seguir o plano do Pai, ou desertar e seguir sua própria jornada. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para viver à luz desta verdade